Olá, graça e paz. Eu me chamo Viviane e eu gostaria hoje de estar falando de uma pessoa por nome de Raabe. Raabe era uma prostituta, uma meretriz que morava na cidade de Jericó. Raabe, ela teve o antes e o depois na vida dela. Como muitas de nós mulheres, Raabe estava tendo um dia normal, como qualquer outro. Mas ela foi pega de surpresa quando se deu conta que tinha 2 homens dentro da sua própria casa. Esses homens, eles eram espiões de Israel. E ela ficou numa situação totalmente complicada. Primeiro, ela não conhecia esses homens. Segundo, com certeza, logo os guardas da cidade de Jericó iriam dar conta que esses homens estavam ali. Homens forasteiros, homens que eram inimigos. E ela tomou uma grande decisão na vida dela. Ao conversar com esses espiões de Israel, ela descobriu que era o povo de Deus, que era o povo que viu os grandes poderes do Deus de Israel. Era o povo que viu o mar vermelho sendo aberto. Então ela já tinha ouvido falar desse Deus todo-poderoso. E ela ali conversando com aqueles espiões, ela resolveu tomar uma decisão. Ela decidiu esconder esses espiões dentro da casa dela, para que os guardas não o pegassem. E os guardas realmente vieram bater na porta dela e vieram perguntar se ela tinha visto 2 homens estranhos. E ela falou que não, porque ela tinha escondido eles. E os guardas foram embora. E aqueles homens ficaram na casa dela e prometeram para ela, por causa da coragem e da bondade dela, eles não iriam destruir nem ela e nem a família dela. E ela ficou ali, dentro de sua casa, escondendo aqueles homens até o dia que eles foram embora. Voltaram para a tribo de Israel para contar tudo o que tinham visto ali na cidade de Jericó. A cidade de Jericó era conhecida como uma cidade murada, com muros super altos, com muros muito, muito, muito fortes. Vários inimigos tentaram entrar nessa cidade e não conseguiram. E Raabe estava ali, dentro daquela casa. E os homens falaram para ela: a gente não vai destruir a sua família, a gente não vai destruir você. Mas como sinal, você deve colocar um cordão na janela da tua casa, um cordão de escarlate, para que nós sabemos que é você que escondeu nós aqui na sua casa. E Raabe assim fez. Ela colocou um cordão de escarlate na sua janela. E quando o povo de Israel resolveu vir destruir a cidade de Jericó, eles acabaram com tudo. Eles derrubaram os muros de Jericó, uma coisa que era praticamente impossível, mas com o poder de Deus eles conseguiram. Israel matou o rei, matou o guarda, matou os moradores de Israel, mas apenas uma casa ficou de pé. E essa casa era a casa de Raabe. E Raabe, depois disso, foi introduzida na tribo de Israel. Ela começou a morar junto com o povo de Israel. Ou seja, antes, Raabe era uma prostituta, uma meretriz que ninguém dava nada. Uma prostituta que só servia para servir os homens. Mas de repente, por uma decisão que mudaria totalmente a sua vida, Raabe saiu daquela cidade e começou a morar junto com o povo de Israel. Ela se tornou um deles, porque de prostituta, Raabe virou esposa. Sim, Raabe se casou com Salmão. Salmão era um líder, era da linhagem de Israel. E ela se casou com ele. E além dela ter se casado com esse homem,
ela também gerou um filho por nome de Boaz. Então Raabe deixou de ser prostituta. Raabe deixou de ser uma meretriz. Raabe virou uma esposa. Raabe virou uma mãe. Mãe esta de Boaz. Boaz este que casou com Ruth. E Ruth teve filhos. E desses filhos, mais filhos, até chegar em Davi. E de Davi saiu a descendência do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu querido, minha querida, na nossa vida nós temos o antes e o depois de conhecer a Deus. A nossa vida, enquanto estamos sem conhecer a Deus, nós não somos nada. Nós não temos nada. Mas a partir do momento que nós conhecemos a Deus, que nós mudamos de vida, o Senhor Deus nos acrescenta coisas boas, coisas maravilhosas. E foi isso que aconteceu com Raabe. Ela se tornou uma das mulheres que tem um nome escrito no livro, na Bíblia, de uma meretriz. Ela se encontra, além de Josué capítulo 2 e depois o capítulo 6, o nome dela também está escrito em Hebreus capítulo 11, como uma mulher de fé. Porque Raabe usou a fé. Ela foi bondosa, ela foi fiel. E com todas essas qualidades que ela tinha, fiel, bondosa e corajosa, ela conseguiu mudar o rumo da sua história. Ela conseguiu ser lembrada até os dias de hoje. Portanto, você também pode mudar a sua vida. Você também pode ser como Raabe, ter o antes e o depois. Obrigada a todos. Um forte abraço.